Добрый день всем. Мы начинаем наш очередной еженедельный вебинар. Со мной в студии Михаил Лайтман. Bom dia a todos. Começamos nosso webinar semanal em nosso estúdio com Michael Leitman. Eu sou Sam Levitch. Começamos o webinar com o tema dos conceitos cabalísticos. Vamos classificar esse tema como dois propósitos. Queremos ver a questão do conhecimento geral, quais são as leis espirituais que temos que espelhar para que a pessoa possa permanecer no mundo espiritual. E, por outro lado, também gostaríamos entender, ainda que de uma forma mais leve, ainda que, porque temos muitos alunos novos, então, ver uma linha intermediária, vamos dizer assim. Vamos tentar ver. O primeiro princípio, faz tudo que está em seu poder fazê-lo. A intenção que a pessoa tem que tratar de chegar às ações por si própria, dentro das suas possibilidades, que é a natureza completamente diferente e, portanto, tem que dirigir-se à luz superior. Quer dizer, toda a nossa natureza completa está dividida em duas partes. Uma nossa, a parte inferior, a parte egoísta, e há uma parte superior, altruísta. Estas duas partes opostas entre si se completam uma à outra. E nós, em nossa parte inferior, trabalhamos somente com o nosso ego. Se nós queremos passar à parte superior, a mais elevada, nós precisamos fazer atos específicos e atrairmos forças da força da natureza altruísta que nos influencia e faça de tal maneira que possamos subir aqui a tais pontos que a ação de forças, que não há nada além disto. São cálculos exatos e matemáticos como resultado da influência de forças. Aqui não há um tipo de ato. Tudo está organizado de maneira concreta, definida pela própria estrutura da natureza. Necessitamos entender que não podemos sair sozinhos do nosso ego. Não somos capazes de atuar de maneira não egoística. Não podemos simplesmente sair para forças altruístas superiores, mas necessitamos fazer isso de qualquer maneira e estamos obrigados a fazer o esforço nesta direção. Temos que solucionar a questão, o sentido da vida. E se não fazemos isso, simplesmente nos perdemos. Morremos tais como nascemos e não sobra nada. Até a próxima oportunidade. Quando vamos receber? Não sei. Por isto, o mais importante é podermos entender que somos incapazes de fazê-lo. Antes de mais nada, vamos nos dirigir ao Criador. Temos que entender a direção ao Criador. Vai nos dar o quê? Dizem os cabalistas que o Criador não nos escuta. Esta é a qualidade de otorgamento que é completamente oposta à nossa natureza de recepção. Por isso, essas qualidades não são opostas, são diferentes, não estão em conexão entre si. Por isso, se nós queremos uma conexão, temos que fazer algo similar à força do otorgamento. Como podemos fazer isto? Para isso existe a humanidade
vidas afastadas uma das outras do desejo egoísta. E assim reunimos um grupo no qual tratamos com todo tipo de meios através de esforços de aproximarmos uns dos outros, de criar uma sociedade, um grupo, que seja de alguma maneira similar à união. Nisto atraímos sobre nós a força superior à qualidade do otorgamento. E esta força começa a atuar em nós, começa a iluminar desde baixo. E esta luz se chama circundante, não é direta, que entra em nós de maneira direta, mas sim circundante. Deste modo, começamos a convidar sobre nós esta força superior chamada otorgamento. Quando alcançamos algum tipo de influência da luz superior sobre nós, aí sim começamos a ter novas qualidades internas de otorgamento, de amor, que somos partes uns dos outros, como um círculo. E nós, nesse estado, já podemos atuar adiante. Há uma força positiva comum, oposta à força egoísta individual, negativa de cada um de nós. O que pode fazer a pessoa por si só? A pessoa sozinha não pode fazer nada, exceto pode reunir um grupo. Como conclusão do que foi dito, e neste grupo começar de maneira mecânica a atuar de uma forma recíproca um com o outro. Está em sua força isso? Sim. Para isso não necessita nenhuma qualidade espiritual que esteja nele, simplesmente pode levar a cabo esse processo. Que é esta medida que tudo está em mim? Como posso sentir os limites das forças que existem em mim? Tudo que está em minhas forças, quer dizer, tudo que atuava para estar mais conectado com os amigos, para ser-me similar ao Criador, isso que tenho que fazer. Então essa força nessa medida me influencia ao melhor sobre nós, não em mim. Aqui nós temos que ver que só estamos no grupo. Então, desde o grupo, se a força superior e mesmo influencia sobre cada um de nós quando estamos juntos. Por que é impossível utilizar a força da superior até que? Porque não está em poder fazê-lo. Não vai poder dirigir a isto. Deve acreditar. Você pode crer em você mesmo, que é grande, que entende, pode entender que te esforçasse até que não recebe resposta assim. O próximo princípio que escreve Basso Lam na essência da sabedoria de Kabbalah, que o coletivo e o individual são equivalentes. É um princípio muito sério que toma o coletivo individual são equivalentes e se referem ao espiritual que não se divide em partes, somente o geral. Por este motivo, cada partícula do sistema espiritual tem o mesmo valor exato que todo o sistema completo, porque quando tira uma parte, pequena que seja, destrói todo o sistema, porque cada partícula de todo o sistema espiritual está em todas as partes do sistema. E o resultado disso não vai ter nenhuma parte que seja plena e possa funcionar de maneira correta, senão que tudo, na medida da falta desta mesma partícula, vai ter uma falta de funcionamento correto. Por isso, o coletivo e o individual são equivalentes. Se existe, digamos, algum distúrbio, alguma coisa que não é corrigida, existe em todo o sistema. Como este princípio se leva a cabo de forma prática? Se leva a cabo de maneira prática, porque na espiritualidade sempre temos que desejar a plenitude. Toda a diferença entre 125 graus espirituais está em que
de uma maneira mais completa e plena, percebemos sua plenitude. O próximo princípio é o alcance do Criador, segundo a lei de igualdade de forma. Isto também são partes da física de nosso mundo, que as qualidades e forças negativas e positivas se atraem ou se repulsam uma a outra de maneira recíproca, e com isto está a igualdade ou oposição entre elas, o mundo no mundo espiritual. O que chega a nós do mundo espiritual chega também nesta lei. Por isto, se nós queremos nos aproximar a algo, afastarmos de algo, para isto temos que mudar nossas qualidades, sermos semelhantes, ou ao contrário, afastar-nos, sermos opostos do que queremos afastar. É possível ver também na família, entre os amigos do grupo. Se eu quero aproximar-me do amigo, devo o máximo possível fazer-me semelhante a ele. Mesmo quando nós queremos fazer semelhante à força superior, temos que criar tais relações entre nós, tais campos de outorgamento recíproco que seja similar à força superior, à força de amor e outorgamento. Se o propósito da sabedoria de Kabbalah é fazer-nos similar ao Criador, não é o desejo sobre o qual a Torre de Babel se destruiu? Não é o pecado de Adão e de Eva? Não. É falta de conhecimento e de entendimento do que acontece nesses pontos do desenvolvimento da humanidade. Babilônia se destruiu porque saíram de lá essas pessoas que foram atrás de Abraão e Babilônia, que destruiu-se abaixo do domínio completo do egoísmo, destruiu-se assim pelo próprio egoísmo, desagregou-se, não poderiam encontrar uma linguagem comum, uma linguagem entre si. Como está escrito na Torá, que as pessoas pararam de entender-se umas às outras, e disto se destruiu Babilônia, porque ficaram no ego. Abraão, com aqueles que quiseram ir um após o outro, foram. E assim em nosso tempo, o princípio é o mesmo. Segundo o que se conta, construíram uma torre até o céu e queriam mudar a força superior. Com seu orgulho tolo, pensaram que poderiam construir uma torre assim, com atos egoístas que mudam as ações altruístas, mas tudo se desagregou e o restante nós já sabemos. Os cabalistas dizem que Boré é bom e benévolo para os bons e para os maus. O que quer dizer? Que esse bom e benévolo está claro. Para os bons e maus está claro. Mas é bom e benévolo somente para aqueles que são similares. Então, dessa maneira, ele pode atuar de maneira benevolente para aqueles que são similares, mas os que estão em qualidades contrárias, ele dá bem, mas sente mal. É como uma criança má. Quando faz algo má, que o castiga para corrigi-lo, então pensa que os pais são maus, mas não é assim. Assim somos nós com o Criador. Vamos descobrir que os golpes são assim, ou que atuemos de uma forma correta, e então vamos receber dele atos de misericórdia, atos corretos que nos empurram adiante. Nós vamos entender isso corretamente, vamos receber isto, se atuamos de maneira não adequada, vamos sentir isto como golpes, ou pessoas que não são justas, certamente como a criança que se porta mal. Nunca vamos ver o Criador como bom e benévolo em nossas qualidades,
Na medida das nossas qualidades de oposição às mesmas, vamos viver de maneira injusta ou como se não existisse. Uma pergunta: por que em nosso mundo as pessoas se conectam quando precisamente são opostas, que se completam um ao outro, que não são similares? Não sei até que ponto isto é correto. Eu não entro nesse tipo de tema de como as pessoas veem umas às outras. Em nosso mundo, a questão é que estamos muito confusos. Opostos ou similares, tudo isso é difícil de dizer e distinguir. Depende em quais qualidades nos encontramos uns com os outros. Nossas qualidades animais não tem tanto sentido se nós começamos a analisar dessa maneira. Eu não coloco atenção em qualidades que são opostas em meus amigos, mas começo a receber como necessárias para o trabalho interno, pelo fato de que vou superar os problemas, toda a repulsa que existe entre nós. Igualdade de forma não são qualidades humanas, mas intenções. É uma intenção comum, qualidades opostas ou não. Em relação a isto, vão atraindo juntas. E o Criador nos desenvolve no bom caminho e na intenção, porque a única qualidade é dar e amar. Isto é o que alcançam os cabalistas. Quando chegam à meta do desenvolvimento, a Gmar Tekun, ao final da correção, ao último grau, então o cabalista encontra esse caminho? Somente isto. O restante são graus da escala que nós vamos ter que desenvolver. O Criador faz bem e a pessoa sente como mal. Então, como pode dizer que é bom? Para que o Criador necessita pessoas que sejam testemunhas do que Ele faz. O princípio de que é bom e bondoso, quem sente desta maneira, que se encontra nesta conexão com Ele. E os que educam as crianças entendem quando é necessário atuar, como quando se dá para a criança um agrado ou uma palmada. Essa é a questão. Como você disse agora há pouco, que conforme a pessoa sobe aos graus, sente-se mais oposta. Sim, mas esta oposição já tem uma qualidade, tem qualidade. Há um princípio no qual não há mais sábio do que aquele que tem experiência. O que isso quer dizer? Não há mais sábio do que aquele que tem experiência. A questão é que somente a pessoa que passou por muitos graus do seu desenvolvimento tem experiência, entende até que ponto é débil, até que ponto a imagem está oculta dele. Ou seja, é como uma ciência. Quando Einstein disse: sou como uma criança pequena que reúno conchas no mar, é como a ciência que entendeu até que ponto é uma massa tremenda de informações e leis, e que a pessoa é incapaz de entender e captar completamente tudo. Pelas limitações do seu corpo físico, de sua mente finita. Em relação ao tema anterior, que é bom e benévolo, como da qualidade de otorgamento e amor é possível criar um mundo tão baixo e violento? Nosso mundo não é baixo nem violento, está completamente pleno, eterno, infindo. Somente nós o recebemos em nossos sentidos corruptos desta maneira, através do Criador.
desde o grau da plenitude até o grau de baixeza mais inferior, para que por nós mesmos descubramos as qualidades em nós e que possamos perceber completamente a oposição entre os contrastes. Senão, não vamos poder diferenciar entre uma qualidade e outra. Não vamos poder existir de fato, percebendo a imagem da criação do mundo no qual temos que estar. Por esse motivo, fora de nós, tudo existe nesta luz branca e plena. E nós somos assim, mas estamos num estado de percepção não correto da existência verdadeira. Nós todos somos eternos e plenos. Temos que descobrir tudo isso em nós. Isto vai ser assim. Eu prometo. Quais são os graus de desenvolvimento espiritual? O que muda? O que se agrega? Os graus de desenvolvimento espiritual nós vamos descobrir mais e mais em nossa plenitude, na plenitude da criação. Pode ser que descubramos que há algo pleno entre nós e na meta da criação. E depois estes graus descobrem fora da plenitude e sua profundidade as conexões, mas o mais importante que descobrimos conexões e oposições entre os elementos da criação, como música, literatura, emoções e sensações, e entender esta harmonia perfeita, esta combinação perfeita que está em oposição à falta de harmonia. Todas essas oposições se conectam juntas, resultando uma concordância divina incrível. E nessa perfeição, nessa harmonia, ao desenvolvimento e o resultado do desenvolvimento, isso temos que alcançar. Esse estado se alcança em qualquer etapa dos graus em relação à altura de cada grau. Qual princípio nós necessitamos cuidar ou sustentar quando descobrimos o ódio e a inveja com relação aos demais? Há que entender as pessoas de maneira correta. Não são culpados em si mesmas. As pessoas piores que existem, as mais sujas, baixas, violentas e vis, assim o fez a natureza. Podemos dizer, o Criador. Porque está dito, criei inclinação ao mal e criei a Torá para corrigir. Toda a nossa natureza é má e cada mal que se descobre em cada um é porque foi criado assim. Devemos entender que nós temos que corrigir esta natureza. E para isto, há o entendimento e o método da reciprocidade. E por isto, não se trata de exterminar o mal, mas de corrigir o bem. Isto, como vocês podem alcançar, é o estado corrigido completo, novo. É difícil entender como o Criador pode criar tal coisa. O Criador criou uma criação perfeita e completa, como no princípio, que se chama Adam, no paraíso. É uma criação perfeita, completa, desde um princípio, e depois disto se deu a Adam a oportunidade de alcançar o estado para ter um sentido, um desejo
uma sensação da profundidade do estado. Por este motivo, Adam se encontra a si próprio no estado oposto. Por isto, a pessoa é chamada Nahash, serpente, de maneira alegórica. A maldade do ego. Adam está neste estado oposto de Gan Eden, do paraíso do inferior, e nesse mesmo inferior tem que voltar ao paraíso por si só, atrair a si mesmo ao alto, desde o mal, conhecer o que é o bem. Agora, em nosso mundo, todos temos muito rapidamente que entender que estamos no mal. Наш эгоизм Podemos dizer isto em um mal terrível, uma maldade terrível. Pouco a pouco temos que levar isso ao grau de bem. As pessoas veem o mal fora de si, não veem nelas mesmas. A humanidade existe há milhares de anos, ninguém reconhece o mal em si. Nosso desenvolvimento vai mostrando-se pouco a pouco. A natureza, o universo, em milhares de anos. Não há nada que existe em relação a nós. Então temos que ver que somos ativados. Somos como baratas, insetos. Então temos que ver o que nos é dado. Se nos é dado nos elevar um grau diferente, completa, para isso temos que entender e reconhecer nossa natureza. Não há nada terrível nisto. Nós alcançamos agora a nossa geração no estado tal que já nós estamos. Na prática, realmente, um convite ao mundo superior, Falamos com vocês do princípio, do fato que desqualifica desde o seu próprio defeito. Milhares de anos já vieram depois disto. Como uma pessoa pode chegar num estado que veja os demais e perceba que é ela que está errada, que veja todo mundo como corrigido e ela como não corrigida? Porque se cada um visse de maneira correta, seria diferente. Ninguém pode dizer isso desde o seu ego. Começamos desde o ponto mais baixo, no qual nós não entendemos que somos egoístas, não entendemos nada. Tal como foi dito já, a pessoa nasce como um animal. Os cabalistas alcançaram este estado. Como é possível alcançá-lo? Porque nós existe desse estado no qual nós já estivemos como vocês, desse mesmo paraíso, desse estado pleno, e depois caímos num estado oposto. Desse estado completo, pleno, nos fica uma centelha que nos atrai adiante. Eu agora vejo dentro de mim a Romênia, Nuremberg, Moscou, Kiev e outros amigos, Vilnius, América Latina, etc. Então, o que quero dizer? Olha, muitas pessoas que começam a sentir que tem que sair desse estado. E nela se desperta a pergunta sobre o sentido da vida, de onde se desperta. Não é uma pergunta do nosso grau de vida que queremos dinheiro, domínio, poder e nada mais do que isso. Mas nós queremos algo mais elevado, um ponto elevado deste mundo. Este ponto que está sobre este mundo é o ponto no qual nós arrastamos a esse mesmo estado superior no qual nós estivemos, em Binah, do paraíso. Este é o ponto que nos atrai de volta, e até que não o alcancemos, nós vamos ficar tranquilos. E por esse motivo, o que agora acontece
com as pessoas, ou uma parte cai e as outras atuam em todo tipo de formas. Alguns, como aquelas que estão diante de nós, agora que em cada uma delas há uma partícula do mundo superior que os atrai ao alto e por isto se reúnem aqui. Olhe num dia, por exemplo, de feriado que fazem. Tem uma pergunta simples. Sabemos todos que alguns dias houve um atentado. 300 pessoas morreram no Egito. Pessoas que chegaram sem culpa, estavam orando. Há muitos estados assim. O cabalista vê isso e diz: eu sou o culpado, porque dentro de mim há um desejo que não está corrigido. Sim, em realidade é desse modo mesmo. No mundo acontecem tantas coisas, vou me sentar e vou comer a mim mesmo e culpar a mim mesmo? Não. Somente trata de corrigir a ti mesmo rapidamente, isso é tudo. Vou culpar tudo que acontece no mundo? Como é possível viver assim em um só dia? Com todas as coisas que acontecem no mundo, é possível ficar louco. Tudo isto é você o culpado. Eu não, diz Moshe, são os cabalistas que dizem. Cada um de nós tem que agregar a esse esquema tremendo, a esse sistema das almas de conexão, tem que agregar a isto. Tem que agregar a sua parte e o mundo será corrigido. Você propõe a cada um estudar isto na mesma medida na qual cada um sente a necessidade por si mesmo de participar nisto, porque as pessoas não simplesmente digo que as pessoas estão aqui em seu dia livre, no lugar de descanso, com a família, amigos, o futebol. Olha o que fazem, se sentam aqui e ficam me olhando. Isso não é algo normal, certo? Por quê? Porque assim, porque o ponto no coração, esta parte do mundo superior, exige sua realização e tem que fazer assim, de acordo com o que eu fiz. Eu teria a minha vida organizada, era uma pessoa jovem, com família, com 2 filhos, um filho e uma filha. Tinha 33 anos quando cheguei em Rabash. Entendi que era isso. Esse era o momento em diante, a minha vida mudaria. Vai somente nessa direção. De onde veio isto? Porque dentro há algo. Saltou este ponto no coração e disse: assim não é. Você não necessita mais nada disso. Há que viver, que ter filhos e educá-los. Pensar em outras coisas, mas tudo é secundário. Tudo é o entorno do sistema de existência deste corpo, mas o principal é a preocupação com o ponto no coração. Há que devolver ao seu lugar. Isso vai atrair o ponto, vai atrair a isto e você tem que ajudá-lo. Qual é o benefício de reconhecimento do mal? O mal não somente é o nosso desejo de desfrutar, isso não é mal em si. O mal é a intenção de atuar por você mesmo, para você mesmo em relação aos demais, contra os demais. Isso que nós temos que analisar e entender. O que é este mal? Não simplesmente que a pessoa diga se quer comer, dar almoço, etc. e tal, ou quer sair com 10 mulheres ou 10 homens, por certo, é a tua questão pessoal. A questão aqui é das ações do nosso mundo, de comida, família, sexo, do avanço no trabalho. Poder, não importa, você pode atuar tal como você queira, o mal não está nisto, mas no fato de que o grupo no qual nos encontramos não são pessoas comuns, porque as pessoas comuns já não têm nenhum cálculo com elas, mas que simplesmente empurram adiante
a felicidade ou a destruição, segundo o caminho, porque não entendem outro. Mas nós necessitamos tratar de ir no caminho da luz. E aqui nós escolhemos ou o caminho da luz ou o caminho do sofrimento. E nisso está o prêmio ou o castigo. Quero desfrutar, não quero sentir, não quero sofrer. Então, para que tenho que reconhecer o mal se não é algo agradável? Não é questão que tem que ser agradável. Se não é agradável, por exemplo, reconhecer que tem uma conexão com a eternidade, com a plenitude, que você avança com consciência e algo eterno e bom, que todos podem chegar a isso, e agora você tem a consciência disto. Na realidade, ninguém te obriga a ficar conosco. Se você tem a possibilidade de escapar, vou te dizer seriamente, vai embora. Porque quando começa a fazê-lo, vai entender que não tem aonde escapar, mas é um tema diferente. Outra questão, eu não mudo a minha essência ou a Havaiá. Que é Havaiá, a essência da existência. A Havaiá é um sistema de toda a parte da criação que está conectado em uma só fórmula. A fórmula se chama Havaiá. 4 letras, Havaiá, Rei, Vav-Yu-Rei. Por que esta fórmula eterna? E fixa, porque é a ação do ato da luz e o desejo, somente duas coisas na criação, luz e desejo. E conexão entre ambas se chama Havaiá, o sistema de conexão quando a luz entra no desejo. E o reprograma para que se adeque. E o desejo está disposto a ser similar à luz. Esse é sistema denominado Havaiá, que é impossível de mudar desde o início. É resultado das qualidades da luz e do desejo, duas qualidades opostas que começam a completarem-se uma à outra, porque se absorvem de maneira recíproca uma com a outra. É possível dizer que a Havaiá é a estrutura do desejo? A Havaiá é a estrutura do desejo corrigido de tudo, que entra em contato e conexão completa com a luz, e cada partícula do desejo também é uma pequena Havaiá. O que quer dizer que a Havaiá não muda? A Havaiá não muda porque é impossível mudar. Desde o início está a qualidade de recepção e otorgamento. E essas duas se completam uma a outra, não se pode mudar nada. Sempre vão querer receber. Sim. Essas duas são questões integrantes à criação. Há um princípio tal, digamos, когда мы начинаем заниматься кабалой, через некоторое время мы начинаем себя таким образом съедать. o tema da transgressão, por exemplo. Quando você se devora você mesmo pelo pecado. Quando eu digo, por que eu fiz isso? Quando eu comecei a estudar Kabbalah, começamos a comer-nos, a destruirmos. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Olha aquilo que eu cometi, que erro que foi. Isto é um tema terrível. Você sabe, as pessoas caem na histeria, no pânico, entram em depressão, etc. O meu conselho, de nenhum modo, não cair nesse estado de ânimo, porque é dado para baixá-los, para que vocês percebam o lugar desses atos, o lugar desses pensamentos, que o lugar disto digam, antes de mais nada, não sou eu, não há nada além que o Criador. E se algum tipo de queixa dos atos que fiz no passado, as ações piores, por gentileza, dirijam-se ao Criador. Ele fez tudo isto. Criou, pensou e executou, formou as coisas assim.
como um produtor e eu não sou culpado disso. Isto é assim. Ninguém nunca vai nos culpar pelo fato que fizemos assim o assado. Ninguém, nada. A questão da pessoa é o caminho. Antes do caminho espiritual, e antes de começar o caminho espiritual, nós somos tomados como animais, e por isso não há nenhum cálculo, nenhum. Quando começamos a ser Bnei Adam, começamos a desenvolvermos-nos no aspecto espiritual, já há conosco um cálculo. Antes disso, não, porque nos domina somente o ego, e por isto não há quem se incomodar com queixas ou com reprovações, mas simplesmente nos imaginamos para que o mais rapidamente possamos superar tudo isto e verificar a unicidade do Criador, somente isto. Se nós duvidamos da ação do futuro, sobre o futuro não há o que dizer, né? Quando eu quero pecar no futuro, é impossível falar sobre isto. Se a pessoa quer fazer atos egoístas no futuro, ninguém vai deixar fazer algo assim. Não há essa estrutura de projeção de algo egoísta. Isso está nas novelas, esse tipo de coisa. Sobre o passado é impossível dizer porque cada minuto que passou já foi. É uma medida que já se exauriu em si mesma. Foi pensada, executada, se fez através do Criador, porque não há nada além dele. E sobre mim não há nenhuma responsabilidade de nada. Então não deve se ocupar do passado. Não há que ocupar-se porque teve que passar. Pronto. Se foste mal, no futuro vão te mostrar o futuro que tem que passar. Então, como tomar a experiência do passado? Não sei. Não é possível tomar coisas do passado. Recebemos os golpes do passado, temos que aprender isto. Você tem que ir com a fé por sobre a razão. Isto é algo novo, cada vez num grau novo. Nisso nós não estudamos o passado. Somente com o otorgamento completo, não importa o que aconteça. Não há nenhum ato do passado que você possa tomar agora como exemplo, não vai funcionar mesmo. Você vai chegar e vai te ajudar, não te ajuda em nada. É somente de dar a impressão de que, como não se trata de apoiar-se no seu passado, vou notar coisas que eu fiz para não fazê-las novamente. As pessoas que têm experiência entendem que isso não tem nenhuma ajuda. Vai fazer 1000 vezes se for o caso. Então, por que é assim, tão repetitivo, tão cíclico? Eu não consigo aprender? Olha, ótima observação. Você pode aprender da história. Eu aprendi sobre mim mesmo. Eu estudei história na universidade. Entendo. A humanidade não aprende porque é assim. Porque o ego cada vez é novo, ele vai aplicar um novo truque, uma nova capa para trabalhar com o que está neste momento, para processar este momento. Portanto, ele vai vencê-lo nesse sentido, com os mesmos truques e mesmos golpes, cada vez num grau mais superior. Aonde está a experiência da sabedoria de Kabbalah, então? De nenhuma maneira, é o reconhecimento dos meus estados anteriores. Isso se pode perder completamente. Somente a qualidade de otorgamento que atua em mim é o que é meu. E isso se chama sabedoria. Por que se chama sabedoria? Porque a qualidade de otorgamento entra na luz de Horma, a luz da sabedoria. A luz de Horma entra na de Hassadim. Há outro princípio.
это onde os Состояние princípios e pensamentos da pessoa já se encontram. физического, как нам Sim, кажется сегодня, что não há lugar якобы em существует estados e физическом месте. pensamentos da Вот это pessoa. точно Se chama абсолютная lugar, desejo. Да, тут какая-то проблема Se eu со penso социумом. algo Я вообще-то agora, не понятно. тоже иллюзия. você vive nisso. A sabedoria de Kabbalah não é uma questão local físico, que existimos nesse mundo físico. Isto é uma ilusão, uma holografia. И прочее. Então aqui há um problema. O que sou eu? Você também é uma ilusão, sabe? São pequenos vasos que criam uma ilusão holográfica de corpo, de mente. Не только каббалисты. Ведь наш мир São это desenhos, абсолютнейшая atributos, иллюзия. reunião de elementos para criar apenas uma ilusão. Assim, até os cientistas já concordam, não são os cabalistas, tá? То, что мы видим, ты São видишь vibrações a partir de um objeto físico para que criem uma ilusão de realidade. Não existe nada fora de ondas vibracionais. Também as partículas elementares, das mais básicas, são ondas. O que vemos então? O que você vê é a tua sensação interna. Este mundo existe somente dentro de você. É o que nós estudamos no sistema da percepção da realidade. И кроме сознания ничего O нет. que fica a pessoa a conhecer isso? И все эти картинки рисуются нам в нашем сознании. Интересно, что сейчас об этом все A больше pessoa говорят. que começa a estudar a espiritualidade começa a ver que tudo está dentro dela. Dentro de sua consciência e fora da consciência não existe nada. Todas as imagens desenhadas na consciência. Нет, действительно так. Сегодня много ученых É уже interessante que possua esta consciência. говорят об этом. Ты что, это просто можно проследить, как 15-20 лет назад это было очень... Тебя могли обвинить просто в глупости, в É assim ереси. hoje em dia. Muitos cientistas eu vejo que escrevem, falam disto, Поэтому do fato de que каббалисты ты можешь é possível ver que há 15 ou 20 anos te poderiam culpar de falta de conhecimento disto. Eu me imagino, por exemplo, se dissesse isso há 500 anos atrás. Por isso os cabalistas destruíram os documentos e ficaram em silêncio. Você pode ver isso há 2000 anos atrás, inclusive, onde já se dizia a mesma coisa que se diz hoje em dia e muito mais. Mas para quem você vai dizer? Só diziam entre si. Por isso os cabalistas viviam de maneira oculta. Мера полной ступени называется СА. СА – это древняя мера сыпучих веществ. Так вот, до тех пор, пока мы не насыпем в свою эту кружку, допустим, O большую, Criador nos mostra o trabalho que é possível nos mostrar, o esforço e o grau que nós alcançamos. É a medida do esforço que nós captamos, uma medida apenas antiga, completa da matéria. Uma medida somente. Não temos como suportar todas as medidas e até que cheguemos ao completo não vamos poder entender o processo todo. Não, nem a metade nem um quarto do trabalho, somente o trabalho completo e pleno. Então o Criador não mostra. Vou te dar um exemplo, tá bom? Não pode ser menos do que 10 sefirot, porque senão você não completa o ciclo, não sente o Malhot, a parte da adição. Somente depois que todos os processos dos 9 sefirot se completam e chegam a Malhot, Malhot começa a sentir, opa, alguma coisa está acontecendo em mim. Por isso se diz que, como foi dito, a pessoa está transformada a partir disto, está num processo, não é uma parte, senão uma estrutura completa. Este é o princípio que existe em nosso mundo, é possível utilizá-lo. Não sei, em nosso mundo não me interessa usar nada. Não traz nenhum benefício. O benefício é somente do fato que lhe conta à pessoa o que vai acontecer. O que tem que contar. Todo o restante o prejudica porque o ego começa a todos os alcances tecnológicos.
se vão usar para o Потому что у него mal. отсутствует свет хасадим. A outro princípio, não coloca um obstáculo diante do cego. Qual é o obstáculo e quem é o Если cego? он еще не Não coloque o obstáculo diante do cego. O cego é a pessoa que não tem a luz de Horma, то нельзя porque ставить não перед tem ним luz de новую. Hassadim. Поэтому E ante a это pessoa, не дается. está proibido colocar obstáculos, quer dizer, Состояние dar-lhe. в каком-то определенном до тех пор, пока Se não tem a força esquerda ou direita, a força de Horma ou de Hassadim, é impossível lhe dar o próximo grau e por isso não entrega-lhe. A pessoa pode estar em um estado espiritual muito может быть tempo, никакого вреда, но они совершенно até que не desenvolva as предназначены. qualidades do, Вся desenvolve, Тора, do всё, что próximo пишется в Торе, grau. хотя и пытаются все это и Então как-то você propõe o que? переделать Tomar под esses наш мир. princípios e Но это levar a cabo o nosso совершенно mundo? иррационально. Não há nenhuma relação com o nosso mundo. Pode levar a cabo, mas são princípios que não são para o nosso mundo. Toda a Torá, o que está escrito, apesar de que trata de alguma maneira de adequar ao nosso mundo, não é realmente algo racional. Na Torá, Принцип только один. não se trata e não se fala para nada de nosso mundo, mas das qualidades espirituais. Нет, это только в той мере, в которой Quais он os занимается princípios служением, то он будет видеть, как que это asseguram o реализация êxito его no ponto do coração? Somente um, Тёма из o Гамбурга grupo. спрашивает, согласно закону общей и частной раны, все Qual o эти resultado принципы que pode универсальны ser для всех utilizado ступеней então? миров. Да. Somente à medida que se elevam os graus vai poder visualizar como pode levar a cabo esse processo. Сергей из Питера спрашивает, что называется работой в Кабале, Pergunta: кто работодатель, кто todos работник, esses кто судья? princípios são universais nos mundos e graus? В Кабале Sim, называется работа над porque a своим diferença разумом. entre graus é a potência das forças de otorgamento e recepção e a conexão entre eles. Исправляет эгоизм Творец, Pergunta: свет, qual é o trabalho de Kabbalah, а que alcança a работой essência do занимается trabalho? еще и человек, потому что он prосит O об этом Творца, trabalho da только в sabedoria é соответствии um с нашей trabalho просьбой. sobre o ego, sobre sua correção. O Criador é a luz superior que corrige o ego e que atua no chamado também pessoa, porque pede do Criador que faça isso só na medida dessa petição, a elevação do mal. E assim chega a luz desde o alto que corrige o ego, a intenção egoísta e У altruísta. нас как раз к чему я говорю, что нам прислали вопросы из Eu конференции gostaria de в Москве. Несколько perguntar, вопросов я задам. Да, студенческая e конференция. o que Михаил Gabriel, спрашивает, 47-я Moshe глава, estão em вопрос такой, Peter, правильное já falou com отношение eles? с Sim, já falei com окружением, eles. Окружение Temos имеется в виду perguntas моя da группа, reunião de через Moscou. которую достигаюсь Eu vou вместе. fazer algumas perguntas. Uma Правильное reunião de отношение с estudantes. окружением – это Mihael, тоже do те же grupo отношения, что должны быть между мной и Творцом. E Macaulay Что pergunta: значит o que é a манипулировать conexão эгоизмом? correta? Это O спрашивает. que é o entorno correto? Манипулировать O эгоизмом – это entorno значит не é самим ponto эгоизмом, а намерением над ним. através do То есть qual использовать alcançamos a эгоизм conexão com o только в той Criador. E мере, a conexão которая имеет correta com o намерение Criador é на a отдачу, conexão que tem que чтобы его existir entre eu e o использовать на Criador. отдачу, на связь. Que quer dizer fazer uma Если manipulação нет do никого, кроме ego? него, каково значение принятия, Fazer uma как осознанно manipulação e реагировать? usar o ego de maneira Приятие, correta осознанность. não é o ego em si, mas a intenção que eu estou utilizando. À medida que Как tem a осознанно intenção реагировать вообще? de ter Ну, o otorgamento. я бы сказал, Se não há nada além dele, como é possível dizer моего o que acontece com a realidade? отношение к себе, к миру и к Творцу. То есть, если Se não há действительно nada нет além никого, dele, кроме Творца, то como я relacionar de maneira consciente Я algo? маленькое какое-то его отражение. Eu te diria Мир. que é um sistema complexo de relações. Eu, Criador, se realmente não há nada além do Criador, então quem sou eu? Eu sou que uma projeção pequenina, oposta.
do mundo, de tudo que está ao meu redor, e que tenho que usar isto para que dessa projeção possa chegar uma projeção de igualdade com o Criador. Eu, em realidade, estou num estado assim, nada mais do que isto, nada mais do que isto é o que me é dado. Eu, o Criador e o grupo. Todo o restante é completamente externo. Não vou nem colocar atenção nisto, para que o corpo viva. Temos que viver nosso estado de maneira clara, no que é corporalidade, na qual vivo, trabalho, a família, as crianças, tudo de maneira normal e correta. Esse é o meu estado normal, animal, eu existo nisto, sem fazer perguntas adicionais, e todas as buscas e problemas, desejos, estar na parte espiritual, para que junto com o grupo nos façamos similar ao Criador, em nossa conexão criando um estado tal que no mesmo se descobre o Criador. É uma outra vida. Assim temos que atuar. Do que escreveu Básula sobre a Terceira Guerra Mundial ou Quarta, temos que passar isso ou não? Isso está escrito também sobre estados internos e externos. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Se começamos a nos mover adiante de maneira séria, não vai ter nenhuma guerra e nenhum problema. Vamos passar tudo isso dentro de nós. Um esforço pequeno nosso na espiritualidade muda toda a realidade, todos os sofrimentos para milhões de pessoas. Tratemos de nos esforçar nesse sentido, para que ninguém sofra. Está em nosso poder, somos responsáveis por isso e estamos com vocês para isto. Vou fazer uma pergunta minha, que sempre escuto dos meus alunos. Estamos falando com você agora de princípio da sabedoria de Kabbalah. Há muitos princípios, vamos continuar em outras classes com isto. Nenhum princípio tem relação com o nosso mundo. A sabedoria de Kabbalah fala somente da pessoa, que a pessoa faz a sua vida. Não vai resultar nada disto. Também na sabedoria de Kabbalah não vai resultar nada disto. Somente através do mundo superior vai poder corrigir nosso mundo. Porque nosso mundo é mau, para que te empurre ao mundo superior. E no momento que começa a desejar isto, este mundo já não se põe negativo para você. Porque não há função nisto. Não tem para onde te empurrar, porque você está fazendo o correto. Todo o programa é criar isto para dar um sofrimento, para que você deste mundo, desde o ponto onde está, fora do mundo espiritual, te empurre a entrada na espiritualidade. Somente para isso existe nosso mundo. E existe todo o universo, não é nada. A Terra, esta pequena Terra, o que ela é? Nada. 8 milhões, bilhões de pessoas que correm sobre o globo, não é nada. Está claro que em relação ao mundo espiritual, somos um zero. Também há coisas boas, teatro, esporte, artes. Tudo isto deixa para o teu corpo. E é correto isto. Com o corpo são, há uma alma sã, para que possa continuar de maneira correta o teu trabalho espiritual. Todo o restante é corporalidade. Não importa se existe há 1000 anos ou você trata-se lá de questão das cavernas. É a mesma coisa. Qual é a diferença entre o antepassado e o atual? O trabalho é o mesmo, não há relação com o tempo. Como despertar a mim mesmo para um avanço mais forte? Somente a meta pode me empurrar. A meta pode te atrair adiante, depende do entorno. Somente o entorno há que fazer esse esforço no grupo. Todo o tempo. Te coloca diante de ti a grandeza da meta, que cria em ti a sensação da grandeza da meta. Isso é o mais importante. Vive de maneira necessária. Só isso. Todo o restante é para agradecer o teu desenvolvimento com relação ao grupo.
Através da dezena, vamos construir uma forma rápida e vamos dirigir-nos ao Criador, que nos obrigar a que sejamos ajudados. Esse é o nosso esforço. Он их толкал и на страдания, и на подвиги, и на преступления. На все толкал он сам. Ничего в этом нет. И поэтому и называется Аводат Ашем, работа Творца. Tanto foi feito, tanto foi dito, tanto no mundo. Тоже это его работа, работа света. Nada faz as pessoas, tudo faz o Criador. Ele os empurrou, os alcança os sofrimentos. Por isso, tudo se chama trabalho do Senhor, o trabalho do Criador. E depois disto, nós temos o trabalho da luz sobre o desejo. E o desejo é completamente inerte, não se move. Поэтому нечего приписывать O человеку. desejo se pode mover somente pelo prazer ou do sofrimento. É a mesma medida que desperta o sofrimento ou o prazer. Ты даже Isso são as qualidades da nossa matéria, do nosso mundo. Por isso não há o que relacionar com o homem. Algum tipo de ato especial que não, porque ele não possa fazer por si próprio. Inclusive, pessoas especiais que têm uma sensação de qualidade interna. Eles vão dizer que é assim o assado. Ou vai ver uma bruxa, vai te dizer também a mesma coisa. Nada. Nada que dependa do homem, nada. Exceto uma só coisa: o desejo individual ao Criador, por si só. Através de uma criação de tal entorno que desperte em mim o mais rapidamente possível aproximar-me dele, do Criador, que ele é o que desperta em mim. É o meu livre-arbítrio desejar a ele o mais rápido possível, o mais rápido que possa me atrair. Isso está na nossa liberdade de escolha. Eu espero que com isso nós façamos isso. Um grande abraço a todos e espero que estejam bem. Até a próxima vez.